Eu não sei se você gosta de futebol. Eu não gosto de futebol, eu gosto do meu time. Mas como para assistir o meu time eu tenho que assistir partidas de futebol, você acaba se familiarizando com o que está acontecendo, né? E uma das... acho que dá para baixar um pouco aqui, ó. Está bem alto aqui o retorno. Uma das coisas que eu notei, aliás, qualquer pessoa notou, apesar de haver muita controvérsia, é que o futebol brasileiro ele mudou muito de 2019 para cá. Antes disso, a impressão que eu tenho é que era sofrível assistir futebol. Era muito ruim o nível. E ninguém sabia exatamente por quê. Mas a partir de 2019, eu acho que nós começamos a descobrir por quê. Porque o país começou a ter uma enxurrada de técnicos estrangeiros. Os jogadores eram bons, muitos jogadores eram bons, mas os técnicos eram bem fracos. E aí chega um técnico, dá certo, e aí vem outros técnicos, e aí aparece alguém que começa a ganhar tudo. É um técnico estrangeiro, apesar de eu não torcer para o time dele, ele é um técnico que faz um trabalho assim impressionante. E com a chegada, e esses técnicos bons vão abrindo as portas para outros que vão chegando, não só de Portugal, né, mas também aqui da América do Sul. E você começa a perceber depois de alguns anos o óbvio. Os treinadores brasileiros, eles promovem um tipo de futebol que não está adequado à realidade do futebol moderno, jogado nas melhores ligas do mundo. Aquele futebol antiquado que se jogava aqui na última década, ele não tem mais espaço. Ele deu lugar a um novo futebol. E os treinadores da década passada, que ganhavam grandes competições, e que tentam treinar equipes nessa década, eles não chegam a lugar nenhum. No máximo, eles tentam lutar para tirar os seus times da zona de rebaixamento ou deixar ali no meio da tabela. Porque aquilo que é velho parece que não se transpõe direito para o que é novo. O novo, ele acaba mostrando que o velho não era lá tão bom assim, mas não que tudo novo seja melhor. Mas existem coisas novas, coisas mais novas que são inovações, que elas se baseiam nas antigas, mas elas trazem algum toque a mais, que faz com que aquilo melhore, com que aquilo se expanda, com que aquilo se torne mais abrangente. E é sobre isso que Paulo vai falar bastante em 2 Coríntios. Ele vai falar sobre algo chamado de nova aliança. Nova aliança. Ele vai falar sobre ministrar na nova aliança. Esse era um dos elementos-chave para que as pessoas lá em Corinto entendessem a natureza do ministério dele. Paulo, ele tinha uma pegada diferente dos rabinos, do pessoal do judaísmo, e ele tinha uma pegada diferente até mesmo de alguns dos pregadores que talvez o pessoal lá em Corinto tenha escutado naquele período em que Paulo passou fora de lá. E pode ser até que aqueles falsos, aqueles superapóstolos, de quem Paulo tanto zombava em 2 Coríntios, estivessem caracterizando as suas vidas por aquilo que era antiquado ou acrescentando aquilo que era antiquado, elementos novos que não vinham de Deus, mas vinham da cultura local ou vinham da sua própria cabeça. E Paulo vai nos explicar nesse texto de 1 Coríntios capítulo 3, de 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério da nova aliança ele é caracterizado por confiança, glória e liberdade. Vamos ler a passagem, embora ela seja bem grande. 2 Coríntios capítulo 3, eu vou ler o capítulo todo com vocês. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar. Senhor, diante da tua palavra, nós chegamos e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e que nos ensine, Deus, para que vivamos como o Senhor quer e para que desfrutemos, ó Pai, dos privilégios de sermos súditos do Senhor debaixo dessa nova aliança em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Bom, antes de dar prosseguimento, o que é nova aliança? O que é uma aliança? A Bíblia é um livro cheio de alianças. Você encontra várias alianças entre pessoas em toda a Bíblia, mas você encontra alianças entre Deus e o seu povo. Nós podemos identificar claramente, quer dizer, para uns nem tão claro assim, mas dá para identificar de maneira bem específica 7 alianças no Antigo Testamento. E essas 7 alianças, e uma dessas 7 se realiza no Novo Testamento, que é a chamada Nova Aliança. Então você tem aliança, mas primeiro o que é uma aliança? Uma aliança é como se fosse um acordo, é um acordo entre duas partes. Só que no caso das alianças bíblicas, que representam alianças do mundo antigo, é sempre o resultado do relacionamento entre uma parte mais forte e uma parte mais fraca. A parte mais forte se aproxima da mais fraca e fala para a mais fraca: eu estabeleço uma aliança com você, eu vou cuidar de você, eu vou te proteger e você tem que me obedecer. Se você não me obedecer, eu vou te punir. E eu vou te punir para que você tome juízo e passe a me obedecer. Mas se você não me obedecer, ainda assim, eu vou punir cada vez mais até que aquela aliança seja quebrada e seja irreparável, e aí sim nós entraremos em guerra. Mais ou menos assim que funcionava no mundo antigo. Deus usa esse conceito das alianças e aplica ao relacionamento dele com o seu povo. E até com a criação. Você tem a aliança em Gênesis, por exemplo, você tem a aliança da criação, que é a aliança entre Deus e a criação, que estabelece como a criação funcionará, e Adão é o mediador dessa aliança. Você tem a aliança noaica, que é uma reforma da aliança da criação, porque aquela foi quebrada por Adão e Eva. Então Deus estabelece novos elementos para reformar aquela aliança. E aí você tem a aliança abraâmica, ou seja, a aliança da criação e a aliança noaica são alianças com a humanidade inteira. Você tem a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão, e ele prometeu a esse homem que daria a ele descendentes, daria aos seus descendentes uma terra e abençoaria muito a vida dele e dos seus descendentes, e ele seria uma bênção para o mundo. A aliança abraâmica, então, foca já numa família, né? E aí, depois da aliança abraâmica, você tem a aliança mosaica, que aqui Paulo está chamando de Antiga Aliança. Aliás, o título Antigo Testamento, ou como alguns dizem, Velho Testamento, é uma referência à aliança mosaica. Que aliança é essa? É a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel no Monte Sinai. Você encontra assim o coração dela em Êxodo 19 a 24. Ali Deus dá a ele, Deus os chama para serem o seu povo sacerdotal, dá uma responsabilidade para eles e os constitui como a sua nação, como o seu povo no mundo. E Deus estabelece mecanismos de relacionamento. E essa aliança ela vai ter benefícios e também punições no caso da sua quebra.
Depois da aliança mosaica, nós temos a aliança sacerdotal ou levítica, que é feita com um dos filhos de Arão, sumo sacerdote, que mostra que da família dele viriam todos os sumos sacerdotes. Depois dessa, nós ainda temos a aliança davídica, né, que o Senhor faz com o rei Davi, e diz que no trono em Jerusalém só se assentaria descendentes de Davi. Davi, enquanto houvesse trono, haveria um descendente de Davi assentado nesse trono. Então temos aí 6 alianças. Mas aí temos uma 7ª aliança já lá em Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Eu quero ler esse texto com vocês. Jeremias, capítulo 31. Versos 31 a 34. Os elementos dessa aliança também aparecem em Ezequiel, mas vamos focar aqui em Jeremias. Jeremias 31, versos 31 a 34. Diz assim o texto. Se você encontrou. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Se você lembra da história do Antigo Testamento, você vai lembrar que em um determinado momento, depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, norte e sul, Efraim e Judá. Judá ficou com a dinastia de Davi. Todos os reis de Judá foram descendentes de Davi. O norte teve outras dinastias e acabou sendo destruído bem cedo. Mas o sul acabava meio que representando ali, né, o povo de Deus. E o pessoal que morava no norte, que adorava o Senhor, eles migraram para o sul. Então, no sul, você tinha representantes de todas as tribos do povo de Israel. Então, continuando aqui. Verso 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Essa aqui é uma referência à aliança mosaica, aliança que Deus estabeleceu com o povo e os constituiu seu povo sacerdotal, lá em Moisés. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, estão chegando os dias em que isso vai acontecer. Isso já aconteceu. O que acontece é o seguinte, Israel foi tão longe, o povo de Israel foi tão longe em quebrar a aliança com o Senhor, que o Senhor ele removeu a antiga aliança, a aliança mosaica, e no lugar dela colocou uma nova aliança, e ele já tinha previsto isso. A nova aliança faz o que a antiga não fez. A nova aliança, ela dá um novo coração. A antiga aliança, ela era simbolizada por 2 tábuas de pedra com 10 mandamentos escritos. As pessoas tinham que ler aqueles mandamentos e obedecer aqueles mandamentos junto com todos os outros que advinham da lei. Mas a nova aliança, Deus vai pegar aquelas 2, mais ou menos assim, é como se Deus pegasse aquelas 2 tábuas de pedra e transformasse num coração, e pegasse o coração de pedra do povo, arrancasse e colocasse no lugar um novo coração. A lei agora estaria escrita no coração. E essa lei escrita no coração seria representada pela presença do Espírito de Deus na vida das pessoas. Bem diferente da estrutura da antiga aliança. A nova aliança traz um transplante de coração. E a nova aliança, ela foi celebrada por quem? Ela foi celebrada por Jesus, na cruz do Calvário. Quando Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o copo, o cálice, ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo, dado por vós, este vinho é o sangue da nova aliança que eu celebro com vocês. E aí, Jesus morre, ressuscita, e lá no dia ascende aos céus, e lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre a igreja, e naquele momento a nova aliança é estabelecida com a casa de Israel e de Judá. Como assim? Havia, se você olhar em Atos capítulo 2, naquele momento havia judeus piedosos de todas as partes do mundo. Havia judeus, provavelmente de todas as tribos ali, representando tanto os judeus do antigo reino do norte quanto do antigo reino do sul. Jesus, então, por seu Espírito, estabelece uma nova aliança, e todas as pessoas, a partir de então, que entram num relacionamento com Deus por meio de Jesus, eles se tornam súditos dessa nova aliança. Eles recebem um novo coração. Por isso que há bilhões de anos atrás,
nós cantávamos, recebi um novo coração do Pai, coração transformado, coração regenerado, coração que é... Enfim, eu não lembro mais a música, porque faz muito tempo. Todo mundo aqui deve saber, né? Então, nós recebemos um novo coração. Ah, mas espera aí, o professor, o pastor Felipe, mas nós não somos da casa de Judá e Israel. Nós somos gentios, a não ser que haja judeus aqui, que sejam crentes, né? Mas nós somos gentios. Como assim, se a promessa era com a casa de Judá e Israel? A promessa era com a casa de Judá e Israel, para começar, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa promessa, Deus pegou o povo de Israel, pegou esses judeus piedosos de todas as partes do mundo, inclusive os discípulos que se converteram e se tornaram súditos da nova aliança, eles pregaram para os outros judeus e eles começaram a pregar para os gentios. Então nós fomos atraídos por Deus ao povo do Senhor e nós fomos, Paulo usa a expressão lá em Romanos capítulo 9 a 11, nós somos um galho enxertado nessa videira que é Israel. Nós nos tornamos parte do povo de Deus. Nós não nos tornamos Israel físico, nós não somos judeus, né? Mas nós nos tornamos parte dessa videira que é o povo de Deus. Paulo, então, aqui em 2 Coríntios, ele está falando que ele ministra debaixo dessa aliança. Ele é um ministro da nova aliança. Embora sendo judeu e fariseu, por nascimento e formação, ele recebeu o Espírito de Deus, foi introduzido nessa nova aliança, que é muito mais gloriosa que a antiga. E ele vai falar que a antiga aliança ela já passou. Então, a nova aliança é o que há. Você tentar voltar para a antiga aliança, aliás, são debates profundos no Novo Testamento, como, por exemplo, na Carta aos Gálatas e na Carta aos Hebreus. Os debates ali são mais ou menos assim. Se você está tentando voltar para a antiga aliança, você está tentando voltar para lugar nenhum. Eu sempre cito o exemplo nerd do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, né? Eu não lembro mais do exemplo. Lembra que a Estrela da Morte explode o planeta lá da Padmé, lá da Amidala? Imagina, o Alderaan. Imagina se ela tentasse voltar para Alderaan. Um dia lá que o Han Solo e o pessoal, eles chegam a Princesa Leia volta para Alderaan. Quando eles chegam onde Alderaan estava, eles entram num campo de asteroides e começam a sacudir a nave. E eles falam, mas não tinha um planeta aqui? É porque a Estrela da Morte explodiu aquele planeta. É mais ou menos isso. Se você tentar voltar para a antiga aliança, que era a crise do pessoal lá no livro de Hebreus, você tentar voltar para a antiga aliança, é você tentar voltar para um planeta que não existe mais. Ele acabou. Só existe agora a nova aliança. E Paulo fala, graças a Deus por isso, porque a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Então, a carta de 2 Coríntios ela está escrita nesse contexto da nova aliança. Esse é o ministério do Paulo. Ele está ministrando algo novo ao coração do povo. Algo que é para judeus, mas também para gentios. Algo que é para alcançar os descendentes físicos de Abraão, mas também para alcançar pessoas que se tornam descendentes espirituais de Abraão. E aqui ele está explicando no capítulo 3 o seguinte, que o ministério da nova aliança é caracterizado por confiança, glória e liberdade. O ministério da nova aliança é caracterizado por confiança, glória e liberdade. E ele vai nos apresentar nessa passagem, eu elenquei nessa passagem aqui, 3 resultados do ministério da nova aliança, gente. 3 resultados desse ministério. O primeiro desses resultados é, versículos 1 a 6, confiança no serviço, ou confiança no nosso serviço, naquilo que a gente faz. Ele vai dizer que irmãos convertidos e discipulados são a nossa carta de recomendação na nova aliança. Como assim? No mundo de Paulo, não é muito diferente hoje em alguns momentos, né? Mas no mundo de Paulo, quando um mestre ia a uma igreja, a um local, ele levava cartas de recomendação. Uma pessoa chegava, sei lá, um pastor, um evangelista chegava em uma igreja num determinado lugar, ele trazia consigo cartas de recomendação para que as pessoas soubessem que ele foi enviado por alguém. Mas não era só na igreja. Quando um professor lá, um mestre, um filósofo, queria conquistar alunos, ele trazia cartas de recomendação para aqueles alunos verem que eles eram recomendados por alguém importante. No mundo do Paulo era assim. E aí, os falsos apóstolos lá da igreja de Corinto, que estavam escorraçando o apóstolo Paulo da igreja, que estavam jogando a igreja contra o apóstolo Paulo, eles traziam altas cartas de recomendação, sabe-se lá de onde.
E Paulo está falando, esses caras não são, na verdade, de nada. Eu preciso de carta de recomendação para vir para cá? Foi eu que plantei essa igreja. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Irmãos convertidos e discipulados são a nossa carta de recomendação. Gente, o seu ministério, como crente, vai chegar a um outro nível o dia que você começar a investir na vida de pessoas. Quando lá na frente você olhar para trás e perceber que você deixou um legado, que você abençoou alguém, que você ensinou alguém algo. Imagina o pessoal da mídia lá, que está trabalhando na mídia e eles já estão ficando mais velhos, já estão com outras responsabilidades. Aí nasce filho, aí o filho pequeno ele já não pode ficar lá em cima porque tem que ficar tomando conta das crianças. Aí ele vai olhar lá para cima e vai perceber que tem alguém lá que ele treinou para fazer o trabalho para o Senhor. Isso é discipulado. É o professor da escola dominical que treina o outro professor. É o professor do Ministério Infantil que está ali, passa um dia, vai na reunião dos adolescentes e olha lá e tem lá os adolescentes que foram alunos deles quando eles cresceram na EBD. Esse tipo de situação, Paulo está falando que essas são as nossas cartas de recomendação. A nossa bênção sobre a vida das pessoas, o impacto que nós temos, o treinamento, o serviço que nós fazemos a outros, o resultado disso é a nossa carta de recomendação. E a confiança para exercitar nossa autoridade espiritual e abençoar outras pessoas, ela vem do Senhor. Nós só fazemos isso, nós só investimos na vida de pessoas e só colhemos esses resultados quando nós fazemos isso no Senhor. O Senhor te capacitou com autoridade espiritual, especialmente a liderança da igreja. Mas se você é um crente em Jesus Cristo e a você foi designado um papel na igreja para cumprir, saiba que o Senhor te dotou com autoridade espiritual para exercer a sua função. E você pode exercê-la em nome do Senhor. E por isso você vai poder causar um impacto na vida das pessoas. Porque quando você age debaixo da autoridade do Senhor na sua vida, você tem autoridade no mundo espiritual para abençoar. Só que o que eu estou falando aqui não é aquela insanidade que umas igrejas têm pregado aí, de cobertura espiritual, que o cara não pode fazer nada, que a pessoa a pessoa quer fazer faculdade, mas o mentor dele, o discipulador dele tem que autorizar ele a fazer. Gente, isso aí é maluquice, isso aí é coisa de gente doida, tá? Isso aí não é bíblico, não. Além de ser demoníaco, isso é coisa de gente doida. O dia que alguém falar para você, se um dia você encontrar uma pessoa assim, se afasta, essa pessoa é maluca. Ela vai destruir a tua vida e a vida de quem estiver trabalhando com ela. Desculpa a liberdade da linguagem aqui, mas acho que não tem outro jeito de falar, não, né? Tem hora que a gente perde a paciência com essas bobeiras aí. Mas, enfim, a confiança para exercitar nossa autoridade espiritual está no Senhor, por isso a nossa confiança para abençoar e para estar no serviço do Senhor existe. Por isso que nós podemos confiar. Se nós nos colocamos à disposição de Deus para servir, as coisas acontecem do jeito dele. E Paulo também está dizendo uma coisa super interessante nessa passagem aqui. Olha só o verso 6 que ele diz. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo ele é muito usado quando eu tive um envolvimento eu fui bem pentecostal nos primeiros 5 anos da minha caminhada com Cristo. Hoje eu não sou mais, mas nos primeiros 5 anos ali caminhei muito com os pentecostais e tudo mais, e eu ouvia muito esse versículo sendo utilizado como, que isso, irmão? É no Espírito, irmão. A letra mata, irmão. Tipo, eu era muito cerebral para alguns deles, né? Irmão tá muito o irmão tá muito no intelecto, irmão. Falando as coisas aí, tem que ser mais no Espírito, é no Espírito que você abençoa as pessoas. Não, esse texto não está falando disso. Esse texto ele está falando o seguinte, que a antiga aliança, ela exigia uma obediência a uma série de normas bem delimitadas. Ao ponto de que se você desrespeitasse o seu pai e não se arrependesse, você podia ser apedrejado até a morte. Paulo está falando que a nova aliança ela opera com categorias diferentes. Ela opera debaixo da autoridade do Espírito, do poder do Espírito. O dizer o não mata,
mas o ter liberdade em Cristo vivifica. Ou seja, o nosso ministério na igreja não se limita ao não faça. Eu não gosto de ser crente porque crente não pode nada, né? Eu lembro quando eu me converti aos 17, né? Eu mudei de escola, eu fiz o primeiro ano do ensino médio numa escola pública, e no segundo ano eu fui para uma outra escola, conheci gente nova, era uma escola particular, então tinha um pessoal assim, da alta, estudando na escola, e eu lembro de um colega de turma que, quando descobriu que eu era crente, ele falou assim, tão novo e já estragou a vida. Ou seja, porque para eles eu não podia fazer nada. Gente, a confiança no nosso serviço, no Espírito, na autoridade do Senhor, ela é tamanha que a gente não precisa nem ficar impondo às pessoas, não faça isso, não faça aquilo. Nós podemos virar para as pessoas e falar, gente, viva em Cristo Jesus, receba vida no Senhor, e não um monte de regras nas quais você tem que pautar a sua vida. Não estou dizendo que a vida cristã é uma coisa totalmente esculhambada, alienada, você pode fazer do jeito que você quiser. Paulo está provando que não é assim, mas ele está dizendo o seguinte, ser crente, ser servo de Deus, investir na vida das pessoas, não é dizer para as pessoas não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque aquilo, mas é receba vida em Cristo Jesus e viva na imitação do Senhor Jesus Cristo. Isso vai fazer toda a diferença. E nós podemos ter confiança. Então esse é o primeiro elemento, o primeiro resultado do ministério da Nova Aliança. Confiança no serviço. Agora, o segundo resultado é glória permanente. Paulo vai dizer para a gente nos versos 7 e 8 o seguinte, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando da antiga aliança, certo? Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. O que aconteceu? O povo chega no Monte Sinai, e aí Moisés fala para eles o seguinte, galera, é o seguinte, agora vocês vão tomar banho, vão botar sua melhor roupa, vocês vão ficar de boa aí, fazer a sua purificação cerimonial. Eu vou botar uma linha, traçar uma linha aqui, e Deus vai falar com a gente. Deus vai falar com a gente com fogo, fumaça e barulho, e terremoto. E aí o povo está lá, todo mundo arrumadão, lá esperando Deus falar. De repente o monte começa a sacudir e todo mundo tremendo e Deus estourando tudo lá. E o povo vira para Moisés e fala assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, vai lá em cima e você fala só com Deus, porque senão a gente vai morrer. Vai lá, a gente confia em você. Moisés, eles terceirizaram, né? A experiência deles com Deus. Aí Moisés, tá bom, Moisés sobe o Monte Sinai e passa 40 dias e 40 noites lá conversando com Deus, recebendo a lei e tudo mais. E quando Moisés volta desses encontros com Deus, ele brilha assim. E as pessoas ficam apavoradas por causa da glória que vem com Moisés. Eu lembro quando eu estudava no Palavra da Vida, lá na Hungria, né? O tipo de coisa que se eu fizesse hoje eu era cancelado. Tinha uma colega de turma que era americana. Eu nunca vi uma pessoa tão branca na minha vida. Ela era branca, mas não era branco transparente, porque tem gente que é branco transparente. Ela era branco brilhante. E quando ela chegava na minha... O nome dela é Laura, eu acho. Toda vez que ela chegava na minha frente, uma vez eu lembro que eu estava sentado, ela veio falar comigo, eu fazia assim... Ela ficava brava comigo. Não consegui enxergar. Era mais ou menos assim que eles viam Moisés descendo do monte. Aí o que Moisés fez? Ele botou um véu para cobrir o rosto. Para o povo, para ninguém ficar com medo, para não cegar, mas também meio que para esconder que aquela glória ia passando, né? Aos poucos, e enfim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, a primeira aliança, a antiga aliança, gente, ela foi gloriosa. Ela veio de Deus, e foi ela que sustentou o povo de Israel nos caminhos do Senhor durante séculos. Sem a antiga aliança, Israel não entenderia o seu papel no mundo, Israel seria como quaisquer outras nações, Israel viveria na idolatria, no paganismo, na promiscuidade como as nações vizinhas. A lei do Senhor, ela orientou Israel no caminho a seguir. Mas era uma lei dura, que dizia, não faça isso, não viva assim, não faça assado. Se vocês caminharem desse jeito, vocês serão disciplinados. O Paulo está falando, aquela aliança, ela foi gloriosa, mas ela deu lugar a essa nova aliança. E essa nova aliança, ela é ainda mais gloriosa. E nos versos 9 e 10, ele vai dizer que por mais gloriosa que a antiga aliança fosse, ela não se compara à aliança na qual nós estamos vivendo agora. Você já parou para pensar que
Jesus mora no seu coração? Assim, parece uma coisa meio boba que a gente fala para criança, né? Ah, Jesus vem, convida Jesus para morar no seu coração. Mas é mais ou menos isso mesmo. Já parou para pensar que Jesus, já parou para pensar que o Deus que criou o universo por meio da sua palavra e que sustenta todas as coisas, ele mora em você? Que você é um templo, que quando você anda por aí, para cima e para baixo, é como se fosse uma igreja andando. Não é uma igreja, né? Que igreja tem igreja que é feia, né? Tem prédio de igreja que é feio, tem prédio de igreja que é bonito, tem igreja que é grande, tem igreja que é pequena, tem igreja que é morta, tem igreja que é viva. Não, você é como se fosse um templo em Jerusalém com a glória, a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor sobre ele. Já parou para pensar que você é assim? Você é isso aí andando para cima e para baixo? A nova aliança, ela faz isso com a gente. E o Paulo está falando para o pessoal aqui de Corinto o seguinte: gente, a antiga aliança, ela cumpriu o seu papel, mas ela cessou, ela não tem mais função. A nova aliança tomou o seu lugar e ela existirá até o fim. Ou seja, do momento em que passamos a andar com Cristo, até o fim da nossa história, Cristo estará em nós. Do momento que a nova aliança foi estabelecida na cruz, ao momento em que o reino será entregue ao Pai no final do milênio, a glória do Senhor, a nova aliança estará sob efeito. Nós estaremos vivendo debaixo do efeito da nova aliança. Ele fala no verso 11: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. O ministério do Senhor, o ministério da igreja, ele permanecerá até o fim. Jesus pôde dizer, ou Jesus disse com tanta certeza: levantarei a minha... como que é? Eu estou citando a música aqui, né? Desculpa. Comecei a citar a música, mas enfim. Quem você diz que eu sou? E Pedro responde: tu és Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde: e eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, enquanto a igreja estiver nesse mundo, ela vai tratorar o inferno até o fim, até a nossa ressurreição e a nossa entrada no reino com o Senhor Jesus. Jesus pôde falar isso com tanta certeza para Pedro, porque ele sabe que a glória que opera no povo da nova aliança é uma glória que ela é insuperável, ela é maior que qualquer coisa que existe na criação. Não que eu e você sejamos as pessoas mais brilhantes do mundo, mais perfeitas do mundo, mais santas do mundo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o dono de todo esse troço, gente. Foi ele que criou, ele que sustenta e ele que ressuscita a gente. Então, esse é o segundo resultado do ministério da nova aliança. Então, primeiro, confiança no Senhor. O segundo, glória permanente. E agora o terceiro, liberdade espiritual. Liberdade espiritual. Gente, a aliança mosaica, ou seja, a antiga aliança, a aliança mosaica, ela limitava a liberdade para conter o pecado. Ela limitava a liberdade para conter o pecado. Ela era uma aliança cheia de não faça isso, não faça aquilo, não toque em tal coisa, para conter o pecado. Porque o coração do povo de Israel era um coração duro. Deus falou várias vezes: esse povo é um povo de dura cerviz, né? Esse povo é um povo de cabeça dura, coração duro, que não me dá ouvidos. Então Deus teve que colocar 2 tábuas de pedra na frente deles e para deixar claro: não matarás, não furtarás, você não vai cobiçar o que o próximo tem, você não vai adorar outros deuses, você vai respeitar seu pai e sua mãe, você vai guardar o sábado, os 10 mandamentos, né? Fora tudo aquilo que está ao redor dos 10 mandamentos, que é o restante da lei. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 19, Gálatas 3 é a próxima carta aí, embora tenha sido a primeira de Paulo, Gálatas 3,19, ele fala o seguinte: qual era então o propósito da lei? Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Deus deu a lei mosaica ao povo de Israel
para que o povo, com seu coração duro, não entrasse pelo cano na presença do Senhor, porque eles estavam vivendo na presença de um Deus Santo. Então eles tinham que saber exatamente como proceder. Agora, na nova aliança, então a aliança mosaica, ela limitava a liberdade das pessoas para conter o pecado. Eles não podiam comer carne de porco, né? Eles não podiam comer feijoada, imagina. Não sei se vocês comem feijoada aqui. Acho que se vocês comerem feijoada aqui, vocês passam uma semana dormindo, não é? Por causa do calor, né? Quem dera, cara, tava feijoada. Tipo, lá em São Paulo tem um cardápio. Eu lembro que eu dou aula num programa lá que é aos sábados, né, o dia inteiro, e tem pelo menos uma vez por ano o almoço é feijoada. Como professor eu detesto, porque depois do intervalo tá todo mundo dormindo, né? Mas, enfim, na aliança mosaica eles não podiam comer feijoada. Eles não podiam fazer nada sábado, né? Eles eram bem assim, bem limitados. Por quê? Porque tinha que limitar. Tinha lei ali para limitar, segurar a onda do pessoal. Agora, a nova aliança é diferente, gente. A aliança mosaica, ela limitava a liberdade para conter o pecado. A nova, ela limita o pecado para oferecer liberdade em Cristo. Agora, o mecanismo de contenção do pecado não está mais escrito na tábua de pedra. Agora, o mecanismo de contenção de pecado está escrito no coração. Agora, você, andando no Espírito, sabe o que você não deve fazer. O israelita médio, ele tinha que memorizar tudo. Imagina, memorizou a lei toda, e aí ele anda, ele chega no supermercado, ele quer comprar um negócio, e aí ele lembra do mandamento que diz que ele não pode comprar aquele produto. Hoje em dia, você não precisa memorizar. Claro, você precisa memorizar a Bíblia, né? Mas hoje em dia, porque o Espírito vive dentro de você, se você está caminhando para o pecado, o Espírito já te dá aquele alerta. Aí Paulo fala lá em Gálatas, né, das obras da carne, né, feitiçaria, briga, pornografia, um monte de coisa ruim que ele fala. É obras da carne. É o que a carne gosta de fazer. Mas quais são as obras? Qual é o fruto do Espírito? Se você anda no Espírito, o que seu coração vai frutificar? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso vem de dentro para fora. Você não precisa de uma placa te lembrando, você precisa simplesmente andar no Espírito e deixar o Espírito te conduzir a uma vida de santidade. E isso é algo que só Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Somente Cristo pode abrir os olhos de alguém para uma nova vida. Ele continua falando isso. Verso 13 ele fala assim, não somos como Moisés, lá em 2 Coríntios de novo, né? Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, tinha glória, Moisés brilhava, né? Mas aquela glória ia diminuindo. Ele botou o véu não só para o pessoal não se assustar com ele, mas também para ninguém perceber que não estava brilhando tanto assim. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Eles não conseguem entender, né? E aí no verso 16, no verso 15, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então não dava para aquele pessoal, para os judeus lá dos dias de Paulo, que ainda não tinham aceitado Jesus, compreender os detalhes da nova aliança e viver segundo os parâmetros da nova aliança, porque eles estavam vivendo com um véu na cara. Ele tinha o véu de Moisés, mas eles transportaram o véu para o próprio rosto deles. Eles não conseguiam ver um palmo além do nariz. Eles não conseguiam ver que Deus estava fazendo algo novo em Jesus Cristo. E somente Cristo podia abrir os olhos deles para que eles vivessem uma nova vida. Quando você prega o Evangelho para alguém, gente, somente Cristo pode abrir os olhos dessa pessoa para essa pessoa entender o que significa viver no Senhor. É igual aquele menino lá que me falou, coitado, tão novo e já estragou a vida. Ele não conseguia entender que eu não estava estragando a vida. Pelo contrário, eu estava experimentando algo novo de Deus. E ele era tão inteligente, quis fazer uma faculdade lá na época dificílima de passar, engenharia de petróleo, passou, super bem colocado, foi para a faculdade, fumou tanta maconha na faculdade que desistiu do curso, jogou a vida fora e foi viver às custas da família que era rica e começou a namorar a filha de um advogado da Petrobras lá que acabou se tornando meu chefe depois de uns anos. Quem é que estragou a vida?
Não o menino, mas o advogado, claro. Quem é que estragou a vida? Quem é que conseguia ter uma visão mais distante? Eu podia ter seguido o mesmo caminho dele, mas o Senhor operou na minha vida e fez com que eu passasse a ver a vida diferente. Porque você achar que um adolescente de 17, 18 anos vai conseguir enxergar a vida com clareza, ainda mais no mundo maluco que a gente vive, é torcer para um cego encontrar o caminho de casa. Agora, quando alguém dá visão a esse jovem, ele consegue chegar não somente em casa, mas ele consegue chegar em qualquer lugar que o Senhor quiser levar ele. Porque Deus dá a ele a capacidade de ver. E quem receber olhos para ver que Cristo é Deus, terá a chance de se parecer com Jesus pela atuação do Espírito Santo. Versos 17 e 18, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. O Espírito de Deus está na tua vida? Se ele está, você é livre. Você é livre do poder do pecado. Você é livre da mentira, da desgraça. Você é livre de... Você tem capacidade de dizer não para o vício, para uma vida que leva as pessoas à destruição. E aí no 18 ele fala, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, ou seja, a gente vê, quem vê Jesus vê Deus, nós olhamos para o nosso Cristo e nós olhamos para a face do próprio Deus. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. É como se você, imagina uma pessoa imagina você chegar todo dia, parar em frente você parar em frente do espelho, olhar para o seu rosto, e aí no outro dia você vem, olha para o seu rosto, e depois de um tempo você começa a notar que tem alguma coisa mudando no seu rosto. Até que tem um dia que você vai acordar de manhã, você vai olhar para o espelho, e você não vai ver mais a si mesmo, você vai ver Jesus. Porque Deus, no Espírito, foi te fazendo cada vez mais parecido com o Filho dele. E ele faz isso por meio do Espírito na nossa vida, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esses são os 3 resultados do Ministério da Aliança. Eles são 3 ministérios do Ministério da Aliança, 3 resultados do Ministério da Aliança que eu encontro nessa passagem. Confiança no serviço, glória permanente e liberdade espiritual. O Ministério da Nova Aliança ele é caracterizado por isso, confiança, glória e liberdade. E o que eu faço com isso, então? Mais 3 dicas para você aí. Primeiro, reflita se você faz o que faz como resultado da sua salvação ou como a causa dela. Você talvez esteja lutando com legalismo. Talvez você esteja lutando com manter regras, com viver uma vida cristã pautada só por regras e não por liberdade. Talvez você esteja vivendo o cristianismo do não faça isso, não faça aquilo, não toque aqui, não toque ali. E as pessoas olham para você e falam assim, nossa, essa religião sua é religião que não pode fazer nada, hein? Que coisa chata. Mas será que o que você faz é resultado da sua salvação? Você vive para Cristo porque você foi salvo, ou você está querendo ser salvo fazendo essas coisas? Já parou para pensar nisso? Que se o impulso que está no seu coração é porque você está buscando alguma coisa, barganhar alguma coisa com Deus, e não viver aquilo que Deus tem para você, porque você já pertence a Ele? Reflete sobre isso. Será que o legalismo é um problema na sua vida? Segundo, pare de pensar que não tem o direito de fazer uso da autoridade espiritual por receio. E o que isso quer dizer? Assim como Paulo, gente, se você tiver que falar a verdade para alguém, se você tiver que apresentar, confrontar alguém em amor, na palavra, se você tiver que falar para uma pessoa que não conhece a Cristo, olha, vem para Jesus e você vai receber a salvação, como assim? Você está falando que a minha religião não salva? Você está me ofendendo? Eu estou falando exatamente isso aí, que a sua religião não salva e que o que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum, aliás, vai te levar para longe de Deus cada vez mais. Usa a autoridade espiritual que Deus te deu. Na igreja, está vendo o irmão pecar? Não fica com receio, não. De falar para o irmão, olha só, isso não está certo, irmão. Está vivendo de maneira equivocada. Você tem que ser mais parecido com Jesus, você tem que deixar isso aí de lado. Terceiro, entenda que fazer o certo não fará Deus te amar mais, mas te fará mais parecido com Jesus. Você não faz as coisas que faz para que Deus te ame mais. Deus não ama um filho mais do que ele ama outro. Se você já é filho de Deus, ele te ama do mesmo jeito que ele ama todos os outros filhos.
Não adianta você querer ficar fazendo as coisas para chamar a atenção de Deus. Às vezes a gente nem faz isso conscientemente. É o problema do legalismo de novo. Achar que eu tenho que ter uma performance assim, em alta rotação, para agradar a Deus. Meu irmão, se você entregou a sua vida a Cristo, Deus já se agradou de você, porque o Filho dele habita na sua vida. Se você está em Jesus, você não precisa fazer nada para Deus gostar mais de você. Mas tudo aquilo que você fizer para Deus, faça sabendo que aquilo vai te tornar mais parecido com Ele. Deus não vai te amar mais, mas Ele vai te fazer mais parecido com o Filho dele. É como na sua família, você que tem pai, tem mãe, talvez, estou falando uma família normal, você já é filho do seu pai e da sua mãe. Você não precisa fazer nada para provar para eles que você é filho deles. Você precisa simplesmente viver como filho deles e desfrutar daquela intimidade e daquele relacionamento tão bom. É assim com Deus na nova aliança. Eu tive quando eu estava na faculdade de Direito, em um determinado ponto ali, acho que segundo e terceiro ano, eu fiz estágio na Defensoria Pública. E eu fazia estágio com pessoas de outras faculdades também. Tinha uma moça que ela era meio que o braço direito, uma colega de estágio, ela era meio que o braço direito do defensor com quem nós trabalhávamos, e eu morava perto do apartamento dela, era uma cidade, não era na minha cidade, era numa outra cidade, e nós íamos ali para o prédio dela esperar o defensor passar e pegar a gente, que era em outro município, né? Nós íamos de carona. E eu lembro que, uma determinada ocasião, eu estava na casa dela, no apartamento lá, com um grupo, fazendo algum tipo de trabalho, e era uma sexta-feira. E a gente acabou de fazer tudo, aí ficamos lá batendo papo e tal. E ela pediu licença, era 6 horas da tarde, ela pediu licença, saiu de onde nós estávamos conversando, foi acho que para o quarto dela, ou um lugar lá, sentou em frente a um rádio, ligou o rádio, e ficou ali. Ela era adventista do 7º dia. E começou a ouvir a programação dos adventistas, orando, cantando e tudo mais. E a partir daquele momento ela não podia fazer mais nada até o pôr do sol do outro dia. Quando tinha prova na faculdade, ela não podia fazer prova. Quando tinha alguma atividade do trabalho, ela não podia fazer. Simplesmente não podia fazer nada. Era uma menina, uma ótima pessoa, super responsável, uma pessoa assim. Os pais dela educaram ela muito bem, estudiosa, generosa, grande religiosa, uma ótima adventista, mas ela não podia fazer prova na sexta de noite. Eu lembro dessa imagem dela sentada em frente ao rádio, ali acabou o dia dela. Ela basicamente não podia fazer mais nada. E eu fiquei pensando, que escravidão. Tem muita gente aí hoje que está achando que a igreja adventista é o céu na terra. Tem um monte de crente aí que está, só porque o Rodrigo Silva é bom de arqueologia e bom de história, está achando que a igreja adventista é o céu. Tem muita gente aí que está ouvindo um monte de pregadores adventistas. Esses dias eu estava conversando com uma das tias da minha esposa, e ela, a vida inteira na igreja, da igreja presbiteriana, ela falando para mim que ela estava querendo ir para a igreja adventista. E eu falei para ela assim, se você fizer isso, vai ser a maior burrada da tua vida. Só que ela tem 68 anos, né? Como é que eu falo um negócio desse? Não fala isso, não faça isso, você vai estragar a sua vida e a sua caminhada com Deus. Porque, gente, Cristo nos chamou para a liberdade. A nova aliança é uma aliança de Deus conosco que nos deixa andar com Jesus no Espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus por aquilo que Deus nos mostra que agrada a Ele. E não por conta de um monte de regras, de estruturas, disso, daquilo, não faça isso, não toque naquilo e tudo mais. Nós podemos servir ao Senhor e viver no Senhor em liberdade na nova aliança, como Paulo diz aqui em 2 Coríntios, porque Ele nos libertou, ou como Ele mesmo fala em Colossenses, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o filho do reino para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a liberdade. Em Cristo nós somos livres e ninguém tem direito de nos aprisionar mais. Essa é a mensagem de Paulo no capítulo 3 de 2 Coríntios. Vamos orar. Senhor, obrigado de novo pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer o melhor que nós pudermos fazer com a nossa vida dentro da liberdade que o Senhor nos deu.
Que o Teu Espírito nos oriente nos seus caminhos e frutifique o fruto do Espírito em nossa vida, Pai. Que a nossa preocupação seja viver no Espírito e parecer cada vez mais com Jesus. Que o Senhor nos dê confiança no nosso serviço. Que o Senhor nos mostre que esse ministério no qual nós servimos é um ministério que tem uma glória eterna e que nunca se dissipará. E que o Senhor nos ajude a desfrutar da liberdade espiritual que temos em Jesus da melhor maneira possível, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra e por essas coisas que nós aprendemos dela. Em nome de Jesus, amém.